Vamos lá, pessoal, então, para mais uma semana desse PET volume 3. Agora nós vamos começar com a semana número 2, para o segundo ano do ensino médio, e nós vamos falar ainda dentro do assunto de termoquímica das medidas de quantidade de calor. Então, o calor que é liberado ou absorvido por uma reação química, ele pode ser calculado levando em consideração a massa e a variação da temperatura. Então, para a gente fazer um cálculo da quantidade de calor, a gente pode utilizar então a massa da substância produzida ou consumida e a variação da temperatura durante esse processo de consumo ou produção dessa substância, né? E aí, para a gente fazer isso, a gente usa essa fórmulazinha aqui, que é o Q é igual a mc delta T. O pessoal gosta até de falar que essa fórmula é o que macete, né? Q é igual a mc delta T. Agora, o que é cada coisa dessa fórmula? Esse Q aqui significa a quantidade de calor que vai ser liberado ou absorvido durante o processo. O M é a massa da substância que está envolvida nesse processo de liberação ou absorção de calor. Esse C, é importante falar que esse C aqui, a gente chama esse C aqui de calor específico, e ele é um valor constante, isso depende do material. Então, a água tem um calor específico, o óleo tem um calor específico, o alumínio tem um calor específico, e esse calor específico, ele é uma medida da quantidade, ou do tempo, vamos falar assim, né? A gente pode fazer uma aproximação assim, do tempo com que essa substância, esse material, consegue resistir ao processo de absorção ou liberação de calor sem variar a sua temperatura. E esse ΔT é, como já fala o nome, a variação da temperatura. Então, o calor é igual a massa vezes uma constante, que é o calor específico, vezes a variação da temperatura. Beleza, pessoal? Aí é o seguinte, as unidades que a gente usa para poder determinar essa quantidade de calor são duas. A gente pode utilizar a medida aí do calor em caloria, que é muito comum, né? A gente fala, eu vou fazer exercício para poder queimar algumas calorias, ou esse pedaço de bolo tem tantas calorias, ou joule, né? E aí é importante lembrar, uma caloria é aproximadamente 4,2 joules, então a gente consegue fazer a conversão aí entre as duas unidades, beleza? O joule, ou o quilojoule, pode aparecer assim também, né? Que é uma unidade utilizada no Sistema Internacional de Medidas, né? O Sistema Internacional de Medidas, então, utiliza joule, né? E quilojoule é 1000 joules, né? Vamos pensar assim, ok? Mas na vida corriqueira, dia a dia, a gente utiliza muito caloria. E aí, o que é essa caloria? A caloria, uma caloria, né? Corresponde à quantidade de energia que é fornecida a 1 grama de água para elevar a sua temperatura em 1 grau Celsius. Quer dizer, uma coisa que tem uma caloria, consegue, quando eu queimar ela, né, ela consegue elevar 1 grama de água 1 grau Celsius a sua temperatura, tá? Aí a gente usa muito a quilocaloria, que corresponde a 1000 calorias, e ela é utilizada para dar as informações nutricionais dos alimentos. Então, quando a gente lê lá no rótulo de um alimento, esse alimento tem tantas calorias, né? Ele coloca até um kcal, né? Um quilocaloria, seria 1000 calorias. Então, fala, vou fazer uma caminhada para queimar 600 calorias. Na verdade, eu estou queimando aí 600 mil calorias. Vamos pensar assim. Tá certo, pessoal? Aí agora é o seguinte, né? Vamos fazer algumas atividades do PET para a gente praticar essa história de medidas de quantidade de calor. Aí é importante lembrar que aqui a maior parte das atividades ela está falando sobre equilíbrio térmico, né? A gente sabe quando eu coloco uma substância com a temperatura maior perto de outra substância, temperatura menor, elas vão atingir uma certa temperatura de equilíbrio, que seria uma temperatura onde as duas chegarão no mesmo valor, né? E os exercícios do PET tratam basicamente disso. Quer ver? O primeiro que eu selecionei é esse exercício número 1 mesmo. Ele fala assim, ó. No preparo de uma xícara de café com leite, são utilizados 150 ml ou 150 gramas de café a 80 graus Celsius e 50 gramas de leite a 20 graus Celsius. Então, se eu ponho 150 gramas de café a 80 graus Celsius e se eu coloco aqui 50 gramas de leite a 20 graus Celsius, é lógico que o café estando mais quente do que o leite, ou estando numa temperatura maior que o leite, vai
ao misturar os dois, a gente vai chegar a uma temperatura de equilíbrio. A pergunta é justamente essa: qual será a temperatura do café com leite? Agora, presta bastante atenção como que eu vou resolver esse exercício, porque a base da resolução de todos os exercícios dessa semana é esse exercício aqui. Então, olha lá. Na temperatura de 80 graus Celsius, eu tenho 150 gramas de uma substância, que no caso é o café, que tem um calor específico de 1 caloria grama grau Celsius. Ele deu essa informação, mandou usar o calor específico tanto para o leite quanto para o café de 1 caloria grama grau Celsius. É lógico que esse café, quando misturado com leite, ele vai chegar numa temperatura de equilíbrio que é menor do que a temperatura que ele está agora. Já que a gente sabe que o leite está numa temperatura mais baixa, né? Então, isso quer dizer que o café vai de 80 para uma temperatura mais baixinha aqui, ok? Já a 20 graus Celsius, eu tenho o leite, que tem 50 gramas e um calor específico de 1. Isso quer dizer que para atingir a temperatura de equilíbrio, o leite vai ter que subir a sua temperatura. Por que eu estou falando isso? Porque a fórmula ela usa variação da temperatura. E aí a gente tem que lembrar que variação da temperatura é a temperatura final, que tanto para o leite quanto para o café é a temperatura de equilíbrio, menos a temperatura inicial, que no caso do café é 80 e do leite é 20, tá certo? E aí, como é que a gente resolve esse exercício? Como o calor que o café vai perder vai ser o calor que o leite vai receber, então a gente fala que se eu somar o calor do café mais o calor do leite, vai dar zero. Porque se o café perde menos 100, o leite ganha mais 100. Então isso quer dizer que somando os dois dá zero. E aí, como é que eu calculo esse calor do café e o calor do leite? Usando a fórmula Q-macete. Calor é MC delta T, beleza? Então o Q-macete do café ou MC delta T do café é mais o MC delta T do leite, isso tem que dar zero. Substituindo todos os valores que a gente tem no exercício, não precisa fazer nenhuma conversão nesse caso, né? A gente vai ter essa equação, ó, 150, que é a massa, vezes 1, que é o calor específico do café, vezes o delta T do café, que é a temperatura de equilíbrio, menos 80, final menos inicial. Isso mais o do leite, beleza? E aí, fazendo essas continhas, a gente vai chegar na seguinte expressão, ó, 150 TE, lembra que aqui nesse caso, ó, como a gente tem aqui o 150 multiplicando uma soma, tem que fazer isso aqui de forma distributiva. E a mesma coisa que o 50 tem que multiplicar de forma distributiva, beleza? Resolvendo um pouquinho mais, a gente vai ter que 200 TE é igual a 13.000, isso quer dizer que TE é 13.000 dividido por 200, ou seja, a minha temperatura de equilíbrio é 65 graus Celsius. Esse é o fundamento que a gente vai usar para todos os exercícios de equilíbrio térmico. Então, o calor de um mais o calor do outro vai ser sempre igual a zero. A resposta do nosso exercício aqui, então, é a letra A, 65 graus Celsius. Beleza, pessoal? Se você ainda ficou com um pouquinho de dúvida nesse exercício, volta devagarinho, vê a explicação de novo, que é bem tranquilo. É só somar todos os calores, a soma de todos os calores tem que dar zero, beleza? Vamos para o próximo exercício aí. Separei a atividade número 5, né, do PET. É uma atividade, eu separei ela porque tem muita informação, mas é uma atividade tranquila de fazer, tá? Ele fala assim, ó. Os alunos de um curso da USJT realizam todos os dias 30 minutos de ginástica. Então, 30 minutos por dia para manter a forma. Um deles deseja perder alguns quilos. Eu vou até marcar aqui, ó, 30 minutos de ginástica por dia. Um deles deseja perder alguns quilos de gordura localizada para entrar em forma e é orientado pelo professor a fazer uma ginástica monitorada, no qual terá que despender, né, gastar 15 calorias por minuto. Então, o cara faz 30 minutos, ele gastando aí 15 calorias por minuto. Aí ele dá uma tabela para mim que tem as substâncias, que é glicose, carboidrato, proteína e gordura, e o valor calórico em quilocaloria por grama. Isso quer dizer o seguinte, que 3,8 quilocalorias de glicose corresponde a 1 grama de glicose, né? 4,1 quilocalorias de carboidrato é 1 grama de carboidrato. E assim sucessivamente. Nosso foco no exercício vai ser na gordura. Então, 9,3 quilocalorias de gordura corresponde a 1 grama de gordura. A pergunta aqui é, quantos quilos de gordura esse aluno perderá depois de 93 dias de atividade? Então, observa, são 93 dias de atividade. E aí, como é que a gente vai fazer todo esse exercício? Ele põe ali, supõe uma alimentação diária
de 2.500 quilocalorias, mas isso não vai vir ao caso na hora para resolver o exercício, tá? Então como é que a gente vai fazer isso aí? Olha só, como são 30 minutos e são 15 calorias por minuto, a gente pode falar o seguinte, ó, que em um dia eu vou ter 30 vezes 15 calorias. Eu vou queimar então 450 quilocalorias, né? Se eu pegar esse valor e comparar para os 93 dias, então eu teria 93 vezes 450. Dá um total, então, de 41.850 quilocalorias. Aí agora que a gente vai usar os dados da tabela. Porque pela tabela eu sei que cada 1 grama de gordura corresponde a 9,3 quilocalorias. Tirar o apontador aqui, ó. 9,3 quilocalorias é 1 grama. Como ele queima ali, então, 41.850 quilocalorias, quantos gramas de gordura isso vai dar, né? Fazendo essa regra de 3, vai ficar 93x é igual a 41.850. Isso quer dizer que o x é 41.850 dividido por 9,3. Isso quer dizer, então, se eu fizer essa continha, vai dar 4.500 gramas, né? Ou 4,5 quilogramas, né? A resposta aqui, então, o cara vai perder 4,5 quilogramas com 30 minutos de atividade por dia. Lembrando que isso são valores fictícios, tá certo? Resposta, letra D, 4,5. Ok, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham entendido. Observem bem direitinho o exercício que eu fiz anteriormente para vocês poderem resolver os outros exercícios. Vê com calma o vídeo de novo. E mesmo assim, se você tiver dúvida, manda aqui nos comentários a sua dúvida. Eu te respondo aqui pelo YouTube também. Ou então, se você for meu aluno, né, me pergunta lá no chat do Conexão Escola. Eu estou prontinho para ajudar vocês por lá. Tá certo, pessoal? Até a próxima. Tchau, tchau.